Capítulo número 27. O avião partia no dia seguinte às 10 da manhã. Perto das 7h30 o Diogo telefonou-me. Não consigo. Despedi-me ontem, é melhor assim. Ele insistiu muito, mas ao perceber que não me convencia, desistiu. Eu não dormi nessa noite, a pensar nela, em nós e no que teria levado à incapacidade de termos uma relação. Ao mesmo tempo, estava permanentemente a ser assombrado com o meu futuro, de como ele seria numa nova escola, de como ele seria sem ela. Comecei a visualizar na minha cabeça todos os passos que a Madalena estaria a dar naquela altura. Foi invadido por uma sensação de perda, uma sensação de abandono. Olhei para o relógio, faltava cerca de 1 hora para o avião partir. Talvez ainda conseguisse vê-la. Meti-me num táxi que estava a passar na rua, para o aeroporto o mais depressa possível. Teria sido assim se não existissem sinais que insistiam em ficar vermelhos sempre que nos viam. Os minutos iam passando e a minha ansiedade aumentando. Finalmente chegámos. Ainda faltavam 45 minutos para a partida. Telefonei à Madalena. Ela já devia estar na zona de embarque, mas eu pediria para ela vir até cá fora. Sabia que não ia ser fácil por causa da segurança, mas não era impossível. O número para o qual ligou não se encontra disponível. Um arrepio percorreu-me. Ela não devia ter rede. Aguardei mais uns minutos. Voltei a ligar. O número para o qual ligou não se encontra disponível. Entrei em pânico e comecei a correr pelo aeroporto. Fui até à zona de check-in na esperança de que ela ainda lá estivesse. Corri o mais depressa que pude, mas não a encontrei. Voltei a ligar e a mensagem a mesma. Não era falta de rede. A Madalena já desligara o telemóvel. Fui até à entrada da zona de segurança e pedi ao senhor para me deixar passar. Só se tiver cartão de embarque. Não tinha. Mas eu preciso de entrar, preciso de me despedir de uma pessoa. Lamento, mas não vai ser possível. Peço que me dê licença porque há pessoas atrás de si que precisam de entrar. Afastei-me e fiquei desesperado a olhar para o homem. Eu estava no mesmo local que a Madalena e não me iria despedir dela porque segurança não me permitia. Quanto é? 100 euros. Comprei o bilhete mais barato que havia, Madrid. Dei o meu cartão multibanco, não me preocupando com o que meu pai dissera uns dias antes sobre o dinheiro. Ser menor de idade não era um problema. Até deixarem de ser legais, os antigos bilhetes de identidade eram facilmente falsificados. Era comum termos cartão de cidadão verdadeiro e um BI falso. Fiz o check-in eletrónico e passei pelo segurança. Ele olhou para mim surpreendido e deixou-me entrar. Parado há minutos na zona dos raios-x, encontrava-me cada vez mais impaciente, porque à minha frente as pessoas tiravam os computadores das mochilas, outras esqueciam-se de chaves dentro dos bolsos e toda a operação era repetida novamente. Eu só queria chegar o mais depressa junto da Madalena. 10 minutos depois, consegui passar essa zona e vi no ecrã o número da porta de voo dela, 51. Segui a indicação das setas e corri o mais depressa possível. As pessoas olhavam na minha direção, achando que eu estava quase a perder o avião. Os metros passavam e eu nunca mais lá chegava. Tinha de me despedir dela, precisava da Madalena. Minha vida ia ficar toda fodida. Falar-lhe ia por Skype todos os dias para que ela me ajudasse com a nova escola. Já estava no corredor, junto ao número 40. Encontrava-me próximo, faltavam poucos metros. Talvez num minuto eu estivesse lá. À medida que me fui aproximando, comecei a ter noção da realidade. Não se encontrava ninguém junto à porta de embarque. O quadro eletrónico dizia, fechado, closed. Por favor, disse a hospedeira de terra que fechava essa porta. Preciso falar com uma pessoa que está dentro do avião. Lamento, mas isso vai ser impossível. Mas não está a compreender, eu preciso mesmo de lhe falar. Depois da porta ser fechada, não se a pode abrir mais. Eu tentava recuperar o fogo e arranjar uma desculpa que ele levasse a abrir uma exceção. Mas é um caso de vida ou de morte. Impossível, lamento. E seguiu o seu caminho indiferente ao meu pedido. Através de gigantescos vidros, observei o avião. Encostei-me a eles e tentei ver se encontrava a cabeça da Madalena em alguma das janelas. Analisei-as de forma minuciosa. Em cada uma aquela que não se encontrava, sabia que era menos uma hipótese. Foram sucedendo até chegar à última. Não vi a Madalena, nem os pais. Provavelmente estariam na fila do meio ou nas janelas do outro lado. Fiquei encostado ao vidro a ver o avião a dirigir-se lentamente para a pista e a posicionar-se para descolar. Observei-o atentamente até se transformar num pequeno ponto e depois a desaparecer engolido pelo céu. Não me despedi da Madalena. Uma manhã bem cedo, mau tempo, chuva e frio. Cheguei à nova escola completamente encharcado.
Mal entrei, senti que todas as pessoas me observavam. Não imaginava que estar encharcado fosse motivo para ser olhado como um animal em vias de extinção. Pelo sim, pelo não, olhei para uma vitrina para verificar se eventualmente não me teria esquecido de despir o pijama. Não. Por onde eu passava, os grupos de amigos que falavam entre si paravam de imediato e observavam-me com intensidade. Calavam-se e só voltavam a falar quando me afastavam uns metros. Puta, foi a palavra que ouvi ao estar próximo da sala onde ia ter aulas. Eu não sou rapariga, não era para mim. Puta. Ouvi de novo, mas desta vez dito por uma voz diferente. Seguiram-se risos. Por efeito de contágio, a palavra puta começou a ser repetida muitas vezes do sítio para onde eu não estava a olhar. Sempre que eu virava nessa direção, as pessoas disfarçavam. Quem a tinha dito e quem se ria. A poucos metros de mim, a minha turma, toda junto à porta da sala, observava-me na expectativa. Penalti! Será que vai falhar ou marcar? Era este o seu ar de ansiedade. Naquela altura, ainda tinha a expectativa de que talvez não fosse nada grave, de que não tivesse nada a ver comigo. Continuei a andar com calma. Ao longe, comecei a ouvir um tom de voz conhecido. Uma voz que estava em sofrimento. Ela foi-se aproximando com cada vez maior intensidade. Estava a acontecer alguma coisa de grave a alguém próximo de mim. O choro cortava o silêncio no corredor, alternado pelos passos fortes de botas que batiam no chão. Olhei em frente e vi a minha irmã. Sem que eu lhe conseguisse dizer nada, a Constança passou por mim com as duas mãos na cara, seguida por 3 amigas que tentavam apanhá-la para a consolar. Hesitei. Podia não ser nada. Fiquei uns segundos parado a analisar o que deveria fazer. Fui a correr atrás dela. Ao longe, via-a sair pela porta do liceu. Na rua, continuava a chover cada vez mais. A Constança fugia sem direção definida e as suas amigas mais baixinhas, por não levarem saltos, pareciam bonsais humanos que não desistiam de a alcançar. Elas tentavam dizer-lhe coisas, mas a Constança não queria saber. Tinha apenas uma missão: fugir dali o mais depressa possível. O passeio estava molhado e a Constança calçava botas de salto. A combinação não costuma dar bons resultados. Imaginei que pudesse cair a qualquer momento. Não conseguia perceber que estaria a incomodar tanto que a levasse a fugir da escola àquela velocidade e atravessar as ruas sem ligar nenhuma aos carros. Ela queria esconder-se. Ela queria desaparecer. Eu sabia que a tinha de apanhar o mais depressa possível antes que alguma coisa de mal lhe acontecesse. Estava de ténis e aos poucos fui ganhando terreno. Constança! Gritei. A minha irmã continuou a correr, não me ligando. Constança! Voltei a gritar. Olhou para trás e imaginei que fosse parar por perceber que era eu. Mas não. Manteve-se a correr ainda mais depressa, também querendo fugir de mim. Constança! Para! Ordenei. À nossa volta e à medida que íamos atravessando as ruas, via carros a fazerem travagens bruscas, até que ouvi uma buzina dela ensurdecedora mesmo em cima de nós. Olhei para a esquerda e um autocarro travou a fundo, mesmo à frente da Constança. Constança! Os travões chiaram com muita intensidade e a minha irmã imobilizou-se de imediato. Viu o autocarro aproximar-se perigosamente dela. Eu não me encontrava suficientemente perto para afastar. Constança! Berrei de novo. Era a única coisa que podia fazer. Ela ia ser atropelada. Estava à espera de ouvir o som do impacto no corpo. Ela apercebeu-se do que ia acontecer e fez um olhar de pânico. Foram milésimos de segundos de terror. O autocarro parou a milímetros dela. O corpo não foi lançado pelo ar, nem a Constança morreu. O condutor esbracejou e ela não parava de olhar para ele com a cara encharcada de chuva e lágrimas. Eu e as amigas chegámos ao pé dela e afastámo-la de imediato para o passeio. A Constança não parava de chorar, mas não era pelo quase atropelamento. Importam-se de me explicar o que está a acontecer? Ordenei aos berros. As amigas olharam para mim, não sabendo quem eu era, e começaram a falar ao mesmo tempo, muito e depressa. Puta, vaca, broche, puta. Uma de cada vez. Podiam não perceber que me tentavam explicar. Foi criada uma página no Facebook chamada A Constança é uma puta. O quê? Perguntei para ter tempo de conseguir processar o que me estavam a dizer. Alguém, ontem à noite, criou uma página no Facebook na qual escreveram coisas sobre a Constança. Que coisas? Perguntei enquanto cerrei os punhos com muita força. Nenhuma delas disse nada. Peguei no iPhone que me tinham dado recentemente, abri o Facebook e procurei a página. À frente dos meus olhos, A Constança é uma puta. Era assim o nome da página.
No perfil estava uma fotografia dela em biquíni na praia com a frase "a puta" escrita em Photoshop. 700 fãs. Comecei a fazer scrolling para ler os posts e os comentários. Tive de me sentar no passeio. Não estava a acreditar no que se passava diante dos meus olhos. Neste fim de semana, a Constança foi ao 6 Asteriscos, discoteca junto ao Rio Tejo, e na casa de banho fez um broche ao 6 Asteriscos. Ela tem namorado. Belo par de cornos que tens, 6 Asteriscos. É mesmo puta a nossa menina, não é? Comentários. A gaja é uma vaca, a puta nunca me enganou. Dizem que não consegue engolir e ainda se engasga. Foda-se, tem cara de puta. Ouvimos dizer que a Constança bate umas punhetas na casa de banho do liceu, porca. Comentários. É uma puta, já viram a maneira como ela se veste? Dizem que não é grande coisa, badalhoca, facepalm. Palavra que significa surpresa, frustração, humilhação. Grande lol. O que é que se chama uma gaja que comeu 2 gajos na mesma tarde? Comentários. Vaca, puta, ordinária. Quase todos os 200 comentários aos diferentes e violentos posts eram negativos. Tal como aconteceu com a Sara uns meses antes, a maioria das pessoas, em vez de se mostrarem indiferentes ou de defenderem a vítima de um fortíssimo ataque de bullying, também elas se tornavam bullies e atacavam a presa. Estávamos no primeiro ano letivo da nova escola. Era um liceu de classe média alta que se localizava perto de nossa casa. Apesar de as aulas já terem começado há mais de um mês, sentia-me completamente deslocado. Não conseguia ter amigos, ali já ninguém me idolatrava, eu era apenas mais um, sentia-me perdido, sentia-me só. Nunca tinha tido esta sensação, nem sempre era possível estar fora das aulas com o meu antigo grupo. Os nossos horários não coincidiam. A integração da minha irmã também estava a ser péssima. Apesar de se ter começado a relacionar com umas colegas da turma, ela sofria do mesmo mal que eu, não éramos ninguém. Não éramos populares naquele local. Senti o ataque à minha irmã como um ataque a mim próprio. Sentado no passeio, cheguei à conclusão de que éramos vulneráveis a ataques e que na nossa geração eram muito cruéis e em massa, exercendo uma destruição devastadora. Precisava de ser respeitado. Precisava de voltar a ganhar popularidade dentro da nova escola. Como é que eu iria fazer? Na altura, não o sabia, mas as coisas começaram a acontecer em simultâneo e é muito difícil perceber o que levou a quê. Liguei para a Madalena várias vezes. O telemóvel tocou e ela nunca atendeu. Enviei-lhe e-mails, nunca me respondeu. Chamei-a por Skype, fui sempre ignorado. Mas isso apenas acontecia comigo. Com o Diogo, o João, a Isabel e a Sara falava com muita frequência. Ela encontrava-se bem, uma vez mais, a adaptar-se a uma nova escola e estava bastante triste comigo. Tinha sido essa a palavra usada. Nunca imaginou que eu não me fosse despedir ao aeroporto. Se calhar, não nos falarmos será o melhor para os dois. Olhando para trás, a nossa relação era tóxica. Eu sentia-me perdido, sozinho, abandonado. A Madalena desaparecera e, sem saber porquê, isso levou a que o nosso grupo se afastasse, como se nos tivéssemos culpado do que acontecera. Até esse verão, eu tinha a fotografia de um Porsche no perfil de Facebook. Nunca pus uma imagem minha, apesar de eu estar em vários álbuns e em muitas outras fotografias em que me tinham tagado. Com a partida da Madalena e a entrada na nova escola, senti que precisava de me afirmar. Dizer ao mundo que existia, e isso seria o feito pelo Facebook. Assim, troquei a foto de perfil do Porsche por uma minha em tronco nu na praia a jogar futebol. Ao olhar com atenção para essa fotografia, pela primeira vez tive consciência de que aos 16 anos o meu corpo, quase sempre bastante bronzeado, estava cada vez mais parecido com o de um adulto. Uma vez, a Madalena tinha-me dito que eu era capaz de ficar giro com barba de 3 dias. A partir desse verão, passei a andar sempre assim. Só ao fim de algumas tentativas frustradas em tentar falar com a Madalena é que decidi mudar o meu estado no Facebook de numa relação para solteiro. Eu sabia que a Madalena ia ver e achei que seria uma forma de chamar a atenção dela e de a levar a entrar em contacto comigo para perguntar por que fizera eu isso. Nunca chegou a fazê-lo. Mas começou a acontecer uma outra coisa. Todos os dias passei a receber vários pedidos de amizade de raparigas que não conhecia de lado nenhum. Umas mais giras que outras, mas todas queriam ser amigas e muitas enviavam e-mails ao mesmo tempo. É gira, comia de tudo, quero beijar-te. Estes eram os mais suaves, havia outros bastante mais diretos. Queres foder comigo? Gostava de fazer-te um broche, lol. Algum destes pedidos de amizade e de e-mails vinham de raparigas com menos de 13 anos. Ao contrário das que me conheciam no colégio e me deixavam bilhetes, estas apenas tinham visto fotografias.
Como precisava de sentir conforto e novamente desejado, adicionavas. E o meu Facebook voltou a crescer bastante em número de amigos, aliás, de amigas. Estávamos numa altura em que a conquista acabara. 160 caracteres no máximo, com desejo sexual e um ponto de interrogação no final, eram o suficiente para estarmos com alguém. Era tudo virtual. Era bom sentir-me desejado, nem que fosse apenas para foder. As mensagens eram bem-vindas. Além dos pedidos de amizade com e-mails de raparigas mais novas e de outras com 20 e tal anos, recebi um que me intrigou. Olá, gostava de te conhecer. Dizia apenas isto, não se escrevia ali frases sexualmente explícitas. Pela fotografia, parecia uma mulher mais velha, bastante mais velha. Aparentava ter uns 30 e muito, talvez mesmo 40 anos. Aceitei o pedido, como fazia sempre, e comecei a vasculhar o perfil da Teresa para tentar perceber o que levava uma mulher mais velha a querer conhecer o miúdo. Após analisar com atenção o perfil dela, consegui saber muitas coisas sobre a sua vida. Tinha 42 anos, empresária na área do imobiliário, morava no Estoril, saía à noite, tinha um Mercedes, viajava muito e era daquelas pessoas que gostava de ser fotografada a fazer boca de pato e corações com as mãos. Foi super fácil descobrir onde ela morava. Bastou ver uma fotografia com a legenda: a minha nova casa, onde ela se encontrava à porta de um prédio muito perto do mar. Fui ao Street View do Google Maps e em pouco mais de 20 minutos já sabia o nome da rua. Como no Facebook tinha o seu nome do Foursquare, fui lá e consegui saber todos os locais onde ia habitualmente. Em menos de uma hora, uma perfeita estranha tinha-me dado todos os dados sobre a sua vida de forma totalmente voluntária. Pelos vistos, não éramos só nós que tínhamos pouco cuidado com as nossas informações. A Teresa estava a cometer todos os erros possíveis nas redes sociais. Depois de a pesquisar, crescei ao assunto que nesse dia estava a absorver a minha atenção. Pesquisar na net informações sobre lâmpadas fluorescentes. Na nova escola eu precisava de fazer alguma coisa para sobressair, para ser respeitado à séria. Comecei a ver que alguns alunos do liceu, muitos deles de classes mais altas, mas com algumas dificuldades de adaptação, eram dealers de droga. Aliás, correios de droga. Apesar de todos os dias haver mitras a rondar o liceu para venderem droga, nem sempre estavam lá quando alguns dos alunos mais populares as queriam comprar. Então, estes correios recolhiam as ordens, iam até ao local onde os mitras estavam, compravam-na e depois revendiam. Normalmente com zero de lucro. Eles apenas queriam respeito, ganhar credibilidade por terem tido a coragem de irem a certas zonas de Kempton, Campo de Ourique, ou a Moreiras onde poucos se atreviam a ir. Basicamente era um serviço de takeaway de erva, de coca e de pastilhas. Muitas vezes eles eram chamados de tropinhas. O maior reconhecimento que esses rapazes podiam ter era serem convidados a entrar nos gangues dos mitras. Os gangues, uns com 6 membros, outros com 20 e outros ainda com mais, lutavam pelos seus territórios de venda de drogas junto aos liceus e aos bares à noite. Estes rapazes de classe média alta eram os seus agentes infiltrados nos colégios e nos liceus, conseguindo vender drogas a quem nunca compraria um mitra. Para a integração ser total, começavam a vestir-se como os mitras com o seu cap, boné, característico, e a fazer assaltos. Havia gangues com alunos a partir dos 11 anos que acabavam por participar em assaltos roubando sobretudo telemóveis. A rapazes, as raparigas eram intocáveis. Em pouco tempo ficavam muito bem vistos, conhecidos como Sol Já, e o estatuto no Facebook crescia, com um aumento significativo do número de likes. Apesar de, curiosamente, o negócio ser sempre feito por SMS para não deixar rastros. Comecei a perceber que esse poderia ser um caminho para ganhar respeito. Isso e pôr fotografias minhas no Facebook, apanhar enormes bebedeiras nas discotecas, onde comecei a ir com muita frequência, desde que a Madalena foi embora. Apanhar bebedeiras e de vez em quando tomar umas pastilhas de ecstasy. Ainda tinha más recordações do efeito da coca em mim naquela festa e as pastilhas foram a minha grande descoberta nesse verão. Mas não havia interesse nenhum em pôr fotografias minhas no Facebook em coma alcoólico. Se fizesse isso, seria igual a todos os outros. Precisava de uma coisa diferente. Os likes do Facebook que receberia teriam de valer mais do que os likes dos outros. Os pedidos de amizade teriam de ser por respeito, por me considerarem novamente um patrão. Foi ao ver os tais gajos a servirem de correios de droga e a fazerem parte dos gangues, tive uma ideia. Eu e o Diogo. O Diogo sempre foi um tipo de amigo que está disposto a fazer qualquer coisa. Uma noite fomos sair ao 7 Asteriscos, bar na Dom Carlos I, e tomámos uma pastilha em forma de quadrado, paga por ele.
A minha nova mesada não dava para quase nada, cinema e pouco mais. Depois de estarmos a dançar há horas, sempre com a habitual garrafa de água na mão, ele chegou-se ao pé do meu ouvido e começou a falar. Com a cabeça disse que sim várias vezes. Sobre o efeito das pastilhas, completamente minado, eu dizia sim a qualquer coisa. Naquelas alturas, tudo estava bem. Não havia problemas, só me apetecia dançar e foder. Esta última parte ainda não tinha acontecido desde a Madalena. Mas queres ou não? Sim, claro que sim. Dei-lhe um abraço e continuámos a dançar. Habitualmente, à meia da noite, deixávamos de nos ver porque quase sempre ele arranjava alguém para foder. Eu ficava a dançar com a Isabel e com o João. Nem sempre todos saíam. Dependia dos namoros do momento e dos torneios de rugby que o João tinha nesse fim de semana. Aos poucos, a Sara também começou a sair. Com muito medo de conhecer novas pessoas, era mal criada com todos os rapazes que metiam conversa com ela. Desde que acontecera com o Ricardo, que os seus comportamentos andavam muito estranhos e nós notávamos que ela estava cada vez mais magra. Suspeitávamos que estivesse a ficar com anorexia. Habitualmente, só regressávamos a casa às 6 da manhã. Naquela altura, os meus pais começaram a ficar mais flexíveis com as horas de entrada. Talvez fosse da idade, talvez fosse o sentimento de culpa em relação ao que acontecera com o dinheiro. No dia seguinte, o Diogo ligou-me de manhã. Eu ainda estava com a cabeça muito frita por causa da pastilha. Parecia uma ressaca de álcool a multiplicar por 100. O telefone tocou dentro dos meus neurónios e eu atendi-o muito devagar, porque era a única velocidade a conseguia, sem vomitar. Então, vamos fazer ou não? Vamos fazer o quê? Perguntei sem perceber se ele já me tinha dito alguma coisa naquela conversa de que já me esquecera. Aquilo que combinámos ontem. Ontem? Sim, não te lembras do que te disse ao ouvido? A noite anterior, tal como todas as em que saía e tomava pastilhas, eram momentos que se misturavam uns nos outros sem me conseguir lembrar de nenhum em concreto. De facto, tinha a ideia de que ele me dissera alguma coisa. Não sabia o quê, se calhar nem ouvi. Apenas dissera que sim com a cabeça. Tens de me recordar o que é que me disseste ontem. Cannabis. Qual cannabis? Aquela que tu e eu vamos plantar e vender. Fiquei sóbrio. A ressaca emigrou. Sentei-me na cama. O quê? Nós vamos plantar cannabis.